Vamos lá, gente, por favor. Eu me chamo Pedro. Nós vamos falar sobre energias, começando com o Marcos. Vai ser o mesmo? Fala sobre energias. É um protozoário flagelado, limitado no intestino delgado e no trato biliar. Os parasitas presentes sob as formas que são as formas ativas de doença produzindo no hospedeiro. E as formas de cisto, que são as formas infectantes no quais há assistência do parasita. Só passando por um embalo, Professor, pode filmar, por favor, professor. Vou parar. Como você falou, o protozoário é limitado. Aí aqui, ó, vestíbulo biliar, aliado ao intestino delgado. Ele é encontrado em forma de protozoário e cisto. E aqui é o ciclo da doença. A primeira, a contaminação. A contaminação do hospedeiro ocorre por ingestão de alimentos, água ou fontes contaminadas. Aqui o 2. O dessecamento é iniciado no estômago. 3. Colonização do intestino delgado pela formação do trofosóides, que é o que eu acabei de mostrar a figura. Encistamento do parasita, principalmente na região do cérebro, e a eliminação do parasita que ocorre pelas fezes. A giardíase, uma pessoa pode pegar pelo mundo inteiro, não é em certo lugar. Ela não é só localizada, por exemplo, só no Japão, não. No Brasil, você pode obter giardíase bebendo água de poço, no lugar que foi contaminado por animal, não faz isso. E também pelo que alguns fazem, sexo anal sem proteção. Exames para giardíase. Entre os primeiros, exame de fezes para detecção do antígeno no dia a dia, exame parasitológico de fezes, exame sequencial e absorção de alguma coisa, biópsia do intestino delgado. E agora? Aqui o cientista dor abdominal, diarreia, gases ou inchaço, dor de cabeça, perda de apetite, febre baixa, náusea, inchaço ou distensão do abdômen e vômitos. Os intervalos entre a infecção é de 7 a 14 dias. A fase aguda dura de 2 a 4 semanas. Buscar ajuda médica caso tiver diarreia ou outros sintomas por mais de 14 dias ou apresentar síndrome das fezes e estiver desidratado. Vou falar sobre o tratamento da giardíase. Algumas infecções desaparecem sozinhas. Outras são tratadas com medicamentos anti-infecciosos. O tratamento como deve estar acontecer após o parto, porque algumas drogas podem afetar o feto. As taxas de cura são geralmente maiores que 80%. São melhores porque os protozoários são bem resistentes às drogas. Eu vou falar sobre as expectativas. É comum a infecção desaparecer sozinha. No entanto, infecções persistentes já foram registradas e precisam de tratamento com antibióticos. Algumas pessoas que tiveram infecções por um longo período continuaram apresentando sintomas mesmo depois que as infecções aparecem. Complicações possíveis, desidratação, má absorção e perda de peso. A prevenção é utilizar métodos de purificação ou fervura da água, pois geralmente é contraído através da água. E ter muito cuidado também as pessoas que são aventureiras que costumam beber água de lagos ou rios, superfícies, né? Porque pode contrair a doença. Funcionários de creche ou instituições de crianças ou idosos, para ter bastante cuidado mesmo. Sempre tentar lavar a mão
depois para não contrair doença e também não passar para ninguém. Ter cuidado também ao ingerir algum alimento, lavar bem e práticas sexuais mais seguras, principalmente sexo anal. E aqui também não está falando